Hoje eu vou contar a história de uma mulher que eu tenho certeza que muitas se identificam com essa história. Em algum momento você vai falar, Selma, você está contando a minha história ou é a dela? Pois é, essa mulher me autorizou a contar a história dela. Inclusive, ela me deu a ideia de trazer a história dela para inspirar outras pessoas, porque ela está num processo de muita descoberta e ela está tão encantada com tudo que vem acontecendo que ela falou, Selma, coloca lá, outras pessoas precisam ouvir essa história. E tamanho é a ânsia dela por essa mudança, e ela está tão envolvida e feliz com essa mudança que ela, inclusive, sugeriu que eu trouxesse aqui essa história. Então, eu vou chamá-la de Isabel. Ela é uma mulher de 40 e poucos anos, que nasceu no interior, né? Então, ela tem uma história aí de vida, de uma infância de escassez, de muita escassez, um pouco financeira, um pouco escassez de informação, né? Uma escassez ali da família, né? Aquele quadradinho. E aí ela não se dava muito bem com a mãe dela. A mãe dela aparentemente nunca gostou dela, sempre tratou ela de maneira diferente. Ela é filha de uma mãe que tem mais de 10 filhos, então uma família muito grande, e especificamente ela e um ou dois irmãos eram tratados de maneira diferente. Ela sente que a mãe dela não gosta dela. Por esses, né, maus tratos, assim, digamos, né, que a mãe dela fazia com ela, né, e esse não amor que ela sentia, ela, né, quis sair de casa, dar um jeito, né, de sair de casa. Ela, na adolescência, né, muito jovenzinha ali, né, praticamente uma criança, ela teve 2 abortos. Ela fez esses 2 abortos porque aconteceu, né, dela engravidar, e ali era muito, muito incutido a ideia de que a mulher tinha que ser direita, que a mulher não podia fazer nada, tinha que casar certinho, que tinha que ter respeito. E aí você imagina uma pessoa, né, uma jovem, muito, quase criança, se vê nessa situação. Ela realizou 2 abortos na vida dela. E aí logo, em seguida, ela se casou. Se casou porque também um pouco para sair da casa, né, da mãe, sair daquela vida, e porque, assim, aquele costume, né, a mulher tem que casar, né, então tem que dar um jeito na vida. Então ela se casou. E esse casamento, ele foi pautado por muita submissão, digamos. Ela é uma mulher muito refinada, vou falar um pouquinho sobre ela agora, né? Ela é uma mulher que ela é muito refinada. E olha que ela nasceu numa família bem humilde. E ela não entendia por que que ela tinha gostos tão peculiares. Tipo, ela conta, né, que ela nunca quis comer de colher, né, que a família, né, comia com colher, ela nunca queria comer de colher, ela preferia o garfo e a faca. Ela tinha, assim, um refinamento, assim, nela, já muito particular dela, só que a família não entendia, e até hoje, né, não entende, e não aceita. Por quê? Aquela coisa, né, de família que precisa ser humilde, né? Então, você não quer comer aqui com esse talher, você está rejeitando, né, quem é a sua família. E ela meio que não entendia o porquê que ela agia dessa forma. E ela, assim, até falava, né, nossa, eu não quero me sentir assim, né, tá errado. E aí depois lá nos trabalhos de autoconhecimento dela a gente veio entender. Então eu vou conectar isso depois, né, para você aqui compreender melhor essa história. Então ela viveu aí um casamento meio que de submissão, meio que se anulando, porque muitas crenças, né, aquela coisa de que você tem que viver a vida do seu marido, né, do jeito dele. E aí ela tem uma característica que é muito comum das mulheres, que é obedecer a uma regra invisível ou uma regra que talvez nunca foi dita, porque a mulher, dependendo da criação dela, ela subentende que existe uma regra ali, né, naquele casamento, naquele lugar. E aí ela passa a obedecer essa regra que nunca foi dita, ou que foi dita uma vez, né, e ela entendeu de uma forma muito profunda. Então, digamos que ela viveu a vida inteira dela, desse casamento, obedecendo algumas regras, não sendo ela mesma, porque ela tinha que encaixar naquele quadradinho, com medo das críticas das pessoas. Então, ela apresentava um medo muito grande das críticas das pessoas. Ela começou a estudar esses processos aí de autoconhecimento, espiritualidade, e ela esconde isso das pessoas, escondeu isso do marido, esconde isso, né, da família, cunhadas, amigos, tudo,
porque é um medo muito grande das críticas, porque ela sempre foi taxada de a diferente, né? Então, ela meio que agora vive uma vida tendo que se encaixar nos padrões. Ela vive uma vida do jeito que, né, tem que ser, com aquelas regras, e não se aceita. Então, um grande quesito, um grande problema assim dela é a própria não aceitação. Não aceitar esse jeito de ser dela, não aceitar que ela é uma mulher inteligente, que ela é uma mulher de muita luz, uma mulher que tem muitos sonhos e sonhos grandiosos, e ela tem dificuldade de aceitar os sonhos grandiosos dela, porque ela fala, mas tipo, né, quem sou eu? Eu nem me reconheço, eu nem sei quem eu sou. Ela teve uma perda muito grande de identidade dela, devido a toda essa infância, devido a esse casamento, devido a esse condicionamento, né, que ela criou. E ela com muito medo, né, de conversar com o marido, com muito medo de falar as coisas, então sempre quieta, né, nunca falava nada, porque não podia, tinha aquele padrão, né, de não poder falar, de não poder reclamar, então sempre viveu ali aceitando, sempre viveu muito quieta, viveu assim, olha, reprimida, né, é isso que eu penso, né, uma mulher totalmente reprimida ali, ó, presa numa camisa de força, sem poder ser quem ela quer ser, né, e aí ela foi realmente perdendo identidade. Quando ela chegou até mim, ela falava, Selma, eu só queria responder a pergunta, quem sou eu? Porque eu já não sei mais quem eu sou, eu já me perdi de mim, eu não sei mais como me encontrar, só sei que eu não estou feliz e eu não estou mais aguentando isso. E é esse momento que a nossa alma, ela começa a gritar, né, querer sair para fora, porque a gente precisa expressar quem a gente é. A gente precisa viver a nossa verdade, a gente precisa viver aquilo que a gente veio viver aqui. E quando isso é abafado, chega uma hora que a nossa alma começa a gritar e fala: olha, eu não aguento mais viver assim, eu preciso me expressar, eu preciso ser quem eu sou, eu preciso viver a minha vida, eu preciso me encontrar, eu preciso dar um significado para a minha vida. Inclusive, na questão profissional, ela nunca se encontrou. Ela até tentou estudar algumas coisas, lembrando que ela é uma mulher extremamente inteligente. E ela tentou estudar algumas coisas, ela começou com alguns cursos, não levou adiante, tudo por essa crença de inferioridade, por esse, né, eu não mereço, eu não vou conseguir. Aí a vida dela entrou num caos total, porque sem uma profissão, ela tentou algumas profissões e a única coisa que era viável para ela, né, de acordo com aquele tamanho da mente dela, eram alguns trabalhos mais braçais, como babá, como doméstica, ou ela até conseguiu um emprego. Olha como que são os condicionamentos. Ela conseguiu um emprego numa clínica, só que aí lá ela tinha que fazer uma parte de serviço de como se fosse doméstica, né, de limpeza. Então a nossa mente vai criando tudo. E aí ela foi, né, com essa mente, com esse condicionamento, foi criando essa vida nesse caos. E ela também apresenta agora, nesse momento de vida, algumas questões físicas, doenças físicas. E aí ela tinha um padrão de se culpar muito, principalmente pelos abortos. Então, na cabeça dela era o castigo de Deus. Muitas, muitas crenças religiosas, coisas que a mãe ensinou, né? E muitas crenças religiosas do tipo, né, eu tô sofrendo agora porque eu mereço, então eu mereço mesmo sofrer. Eu sou uma pessoa muito ruim, porque a mãe e algumas pessoas falavam, né, que ela era uma pessoa muito ruim. Por esses comportamentos diferentes dela e por ela também não se dar bem, né, com a mãe, acabou que ela mesma assumiu para ela que ela era uma pessoa ruim. Como que uma filha não se dá bem com a mãe? Como que uma pessoa aborta, né, um feto? Então ela trazia muitas crenças religiosas, se culpando. E tudo isso, nesse caos que virou a vida dela, ela estava encarando como um merecimento. Nossa, eu fui uma pessoa tão ruim, né? Eu abortei, eu não gosto da minha mãe, eu não consigo sentir amor pela minha mãe, então eu mereço tudo isso. E aí ela foi tendo esse sentimento de merecimento sobre a doença, sobre o caos, e isso é que foi se tornando a vida dela. E aí uma pessoa casada com alguém que não tem muita sintonia com ela, ela tendo que se esconder dela mesma, tendo que esconder os gostos dela de todas as pessoas, não pode conversar com as pessoas, falar o que gosta, não tem essa abertura, muito menos com o marido, né, para falar sobre esses assuntos. A vida profissional, né, sem vida profissional, né, essa é a verdade, sem vida profissional, totalmente dependente financeiramente do marido dela, então ela não tem como criar né, uma saída, porque ela não tem saída, ela não vê saída. Então, financeiramente dependente, com algumas doenças. Imagina o caos que estava a vida dessa pessoa. Então, quando ela chegou, ela falou assim, acho que eu nem tenho solução.
E às vezes ela falava, Selma, eu devo ser o caso mais difícil seu de tratamento, porque tantas questões que eu tenho, Selma, eu nunca vi uma pessoa tão problemática como eu, e você também nunca deve ter visto uma pessoa tão problemática como eu. E aí a gente, né, foi iniciando o tratamento dela. Eu faço tratamentos energéticos, faço tratamentos a nível de condicionamentos, então trabalha a mentalidade da pessoa, trabalha o nível emocional da pessoa e o nível espiritual também. Então eu faço a medição de acordo com a história da pessoa, eu identifico quais são as questões que ela tem. Então ela tinha 70% de uma questão da mente, né, da mentalidade, que são as crenças, os condicionamentos que ela trouxe, as regras, né, os padrões que ela trouxe de vida. Então nós trabalhamos, estamos ainda trabalhando, né, ela nem finalizou ainda e ela é um grande case e já se sente assim muito, muito bem. Tinha também um pouco da questão emocional, de traumas vividos, né? Das vivências que ela teve, então tem emoções reprimidas que precisam ser equilibradas, e também tem um pouco da parte espiritual, que são questões com a mãe, as questões desse aborto. Então, todo esse trabalho aí desses três pilares está sendo feito com ela, no âmbito da mentalidade, das emoções e também da espiritualidade. Então, as coisas que nós tratamos, né, que nós estamos tratando. Traumas da infância, né, coisas que ela viveu lá, de crenças da mãe, crenças religiosas. Inferioridade, o sentimento de inferioridade, de não pertencimento, né, de não amor, sentimento de rejeição. Questões com a mãe, então estamos trabalhando esse perdão com a mãe e o perdão com ela mesma, porque o perdão nunca é só com o outro, mas essa questão de perdão. Padrões que ela repete da mãe e da família, porque ela repete os mesmos padrões de doenças de toda a família. A culpa e a vergonha pelos abortos. E respondendo as perguntas, né? Quem eu sou? Então, estamos trabalhando o empoderamento dela, o autoconhecimento para ela saber quem ela é. Inclusive, né, tem um exercício que a gente faz, que é o exercício da identificação, né, de quem você é. E aí, nesse exercício, que é um exercício mais emocional, né, que a gente visualiza, ela só visualiza uma mulher muito grande, né, uma mulher de sucesso, e ela fala, Selma, mas de onde que tá vindo essa imagem na minha cabeça? Olha aqui para mim como eu sou, olha a minha história, como é que eu fico visualizando que eu sou essa mulher, dando palestra com o microfone na mão, como é que eu me visualizo assim? E aí eu falo, olha, né, então isso é você, porque aquilo que a gente visualiza é a gente. Aí eu brinco com ela e falo, então por que você não se visualiza uma mendiga, então? Porque na verdade a tua alma se reconhece grandiosa, com esse poder pessoal, com esse empoderamento. Então é isso que ela é, só que naquele momento, né, daquela sessão, ela não estava conseguindo ainda enxergar essa mulher, só que a alma dela já trouxe a imagem da mulher que ela é. E aí todo esse é um trabalho, né, de passo a passo para ir desenvolvendo esse empoderamento dela, para ela ir trazendo à tona. Ela tinha muito problema de comunicação, não conseguia se comunicar, né, com o marido, nem falar sobre as coisas. Aí ela está fazendo os exercícios de gravar áudios para ela mesma, até chegar no momento dela gravar algum vídeo, mas que ela vai excluir, né? Esse momento não é o momento dela postar coisas nas redes sociais, mas ela está se desenvolvendo, então eu vou estimulando e trabalhando essas crenças, padrões, para ela destravar. Então, nessa parte mais energética, né, a gente fazia os trabalhos e tinha uma bola aqui, né? Ela sentia, ela é muito sensitiva, então ela sentia que a bola aqui, né, até assim, engasgando ela, olha, de tão forte que era que tudo que estava parado, que ela não conseguia se comunicar. E aí a gente fez esse trabalho energético, né, das limpezas, e aí os exercícios dela fazer, né, em casa são as gravações, gravar áudios, gravar algum vídeo e também se comunicar. E aí, gente, olha só, ela não está numa mesma vibração que o marido dela. O marido dela é bem inconsciente, bem, né, padrão, né, aquele quadrado, né, aquela pessoa mais quadrada, que não sai daquelas regras antigas, né, e ela é muito moderna, ela é muito para frente, ela é muito estudiosa, né, ela estuda e lê muito. Então, eles não estão na mesma vibração. E o que está acontecendo, né? O casal está se distanciando um pouco, porque isso é natural que aconteça. Então, ou o homem ou a mulher que não acompanha a evolução do outro, vai tendo um descolamento, porque você já não tem mais os mesmos assuntos, você não tem mais o mesmo plano de vida, né? Um não apoia o sonho do outro porque não compreende. Então, eles estão nesse momento de descolamento um pouco.
Então ela não está se identificando assim mais com ele, eles estão se distanciando um pouco, e ela com aquele medo todo de falar. E não é que ela agora, ela vai lá e tem conversas com ele longuíssimas. A última agora que ela teve foi uma conversa aí de horas, horas, horas com esse homem, despejando, né? Tudo que ela sente, tudo que ela necessita, sobre os sonhos dela, sobre o que ela almeja também para ele. E aí ela, né, me contando, falando, Selma, agora, né? O pensamento dela lá na hora, né? Ela, Selma, agora esse homem vai largar de mim. E agora, por onde que eu vou? Eu não tenho para onde ir, porque eu sou dependente financeiramente. E aí, ao contrário, diz que ele já mais tarde, no outro dia, ele já estava lá se aprontando e, né, falou para ela já que vai dar um jeito de organizar para ela viver o sonho dela também, para ele ajudar ela e que ele ama ela e que ele quer ficar do lado dela. É claro, né? Isso é toda uma construção, mas aquele medo que ela tinha daquele homem até largar dela, né? Botar ela tipo na rua, porque ela não tem, né, para onde ir. Mas muito pelo contrário, quando ela falou, quando ela se expressou, ele, inclusive, né, admirou ela. Ele, inclusive, disse que ama ela, que quer estar com ela. Então, os nossos medos, né, são medos muito bobos. A gente tem medo daquilo que é invisível. A gente tem medo de algo que a gente criou na nossa cabeça, né? Os medos são muito, muito ilusórios. Então, ela está desbravando tudo isso. Ela está agora com um projeto de mais de uma opção. Hein? Ela está com duas opções nesse momento para ela já começar uma carreira profissional. São coisas que ela sentia no coração e que as nossas leituras aqui energéticas confirmaram que esse é um caminho dela para ela fazer alguns trabalhos. Então, ela já está com dois projetos em vista para ela iniciar os estudos e a estruturação desses projetos, para ela ter essa liberdade financeira, para ela ver sentido na vida dela. E são projetos que têm a ver com a visualização dela. E ela faz essa visualização, né? Eu deixo os exercícios e ela faz essa visualização mais vezes na casa dela, né? Nos exercícios que eu passo. E ela sempre vê essa mulher potente, essa mulher grande, essa mulher empoderada, que é isso que ela é. Então ela não estava enxergando isso, porque ela estava cheia de camadas, de condicionamentos, cheia desses padrões, né? Cheia de crenças religiosas, crenças de outras pessoas e a gente está limpando tudo isso. E o que está agora aparecendo, né, é a essência dela, que é uma mulher empoderada. E ela é uma mulher linda, sabe? Uma mulher refinada. Ah, e aí ela não se aceitava, né? Ela, por ela, exemplo, né? Ela não querer comer com a colher, né? Então, quer dizer que ela já sentia que existe algo, né, mais refinado, né? O talher, o garfo, a faca. E ela não entendia, ela não se aceitava, né? Ela falava, por que que eu sou assim? Por que que eu gosto de fazer minhas unhas? Por que que eu gosto de me arrumar? Por que que eu gosto de estar com o cabelo arrumado? Ela não se entendia e nem se aceitava, porque as pessoas não aceitavam ela assim. As pessoas, né, compreendiam que ela tinha que ser aquela pessoa simples, né, que nasceu lá no interior e que agora ela mora numa outra cidade. Mas aí no mapa dela, em uma das sessões, a gente trabalha esse autoconhecimento, e aí eu trouxe o mapa dela, da essência, e aí lá no mapa é assim, é bingo, lá no mapa está. Você é uma pessoa que tem uma energia de harmonia, de beleza, de refinamento. Essa é a energia dela. Então ela não precisa brigar contra essa energia dela, ela só precisa aceitar a energia que ela tem. Só precisa usar isso na vida dela e parar de brigar com essa realidade. Então a história dela é uma história muito linda de superação, de limpeza de muitas crenças, limpeza de padrões, de rompimento. Olha quanta coisa ela está rompendo a comunicação dela com o marido, tá rompendo esses padrões com a mãe, essas questões, né, de julgar, de criticar, de ver a mãe como a mãe que não deu amor. Então a gente está trabalhando esse amor para ela sentir esse amor dela mesma, para ela não cobrar aquilo que a gente não precisa cobrar do outro. Então esse trabalho com ela, ele está sendo feito, né, parte nessa reprogramação da mentalidade, reprogramando essas crenças, olhando o que está lá dentro, identificando o que é dela, o que não é, o que é do outro, a gente vai liberando. Então, esse trabalho com ela está sendo um trabalho misto, onde a gente está trabalhando parte dessa reprogramação da mentalidade, o que ela acredita, o que é dela, o que não é, parte desse autoconhecimento dela, descobrir quem ela é, descobrir a potência dela, o que ela veio fazer aqui, para responder aquela pergunta, né, que ela queria, né, o que eu sou, trazendo mais sentido para essa vida.
Estamos trabalhando uma parte energética também, de equilíbrio desses centros de energia dela, assim como a garganta, né? Que tinha uma energia parada aqui na garganta, a gente teve que liberar isso, né? Trabalhamos também algumas coisas em relação a dinheiro, ela se sentia presa, né? E eram prisões mesmo que ela tinha nesse campo dela, de um aspecto mesmo de escravidão, sabe? E aí isso estava muito conectado com a crença dela de achar que ela só merecia os trabalhos de mais braçais. Então, trabalhamos essa parte da estrutura, de ela criar projetos, né, de ela ter uma orientação do que ela pode fazer na vida profissional. Estamos trabalhando essa parte mais espiritual, dos karmas, do perdão com a mãe, essa questão dos abortos. Então, é um trabalho misto, onde a gente trabalha a parte mental, a parte emocional, a parte energética, a parte espiritual, de acordo com aquilo que ela está precisando. E ela me fala que os problemas dela são muito grandes e eu sempre digo para ela: olha, quanto maior é o problema, mais fácil é de ser resolvido. Porque se você tem um grande espinho no seu pé, ele é mais fácil de retirar do que aquele pequeno espinhozinho que fica lá por meses e meses, você não consegue retirar. Quanto maior é o nosso problema, quanto maior a gente fala, olha, meu desafio é gigante, mais fácil ele é de ser resolvido nas terapias, né, nesses processos de autoconhecimento, de descoberta, de empoderamento, de limpezas. Então, está sendo muito fácil trabalhar com ela e ela está sendo um grande case. Ela está já muito avançada, a gente está na nossa nona sessão, nós fizemos a nona sessão. O processo dela vai ser um processo de 14 sessões, porque já no primeiro encontro eu já estabeleço a programação do que é que precisa ser trabalhado com cada pessoa, né? E no caso dela vão ser necessárias 14 sessões. Nós estamos na nona e ela já tem tido muitos resultados, ela tem sentido isso. Ela tem verbalizado que ela está sentindo já uma pessoa diferente, que ela já está se sentindo empoderada, já está vendo mais sentido na vida, já está conseguindo visualizar um futuro. E eu também vejo as mudanças nela. Eu também já olho para ela aqui quando eu abro o vídeo nas nossas sessões online, eu já vejo como que ela está com um brilho diferente, o jeito dela de conversar, né? As coisas, do jeito que ela falava e do jeito que ela fala hoje, eu já vejo uma grande evolução nesse caso dela. E é muito gratificante, é muito bom ter um resultado assim. E eu falo que não é nem eu fazendo esse trabalho, sabe? É a espiritualidade, é Deus fazendo através de mim, é Deus me conduzindo. Sempre eu coloco Deus, a espiritualidade na frente, todo trabalho que eu vou fazer, porque não sou eu. É a espiritualidade, é Deus fazendo esse trabalho, somente usando a mim, usando a minha boca, usando o meu conhecimento, usando o meu magnetismo aqui da Terra para poder fazer esse trabalho. Então, tenho muito, muito orgulho dessa história, dessa mulher guerreira, sabe, empoderada. E ela é assim, olha aquilo que ela visualiza, sabe, aquela grande mulher empoderada, com o microfone na mão, levando mais conhecimento para outras mulheres. E é de muita felicidade poder fazer isso. Então, se você tem interesse também de fazer um tratamento, de passar por um processo desses, é só você entrar em contato comigo. Gratidão, até mais.